Olá pessoal, aqui é o Cleto Faria e nós estamos no nosso oitavo vídeo falando e refletindo no Evangelho de Mateus. Nós temos aqui um objetivo de fazer 30 vídeos e hoje estamos aqui no oitavo. Bom, hoje nós vamos falar do capítulo 5, verso 4 do Evangelho de Mateus, que nos fala: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ontem a gente falou da primeira bem-aventurança, que é aquele que é humilde de espírito, pobre de espírito, que é aquela pessoa que depende de Deus, que está com o coração aberto a aprender de Deus, a ser cuidado por Deus, a permitir com que Deus trabalhe na sua vida. E hoje, né, Jesus continua ali as bem-aventuranças falando que bem-aventurados serão aqueles que choram. Por quê? Porque Deus irá consolá-los. Quando a gente olha para essa passagem, todos nós sabemos que existem momentos na nossa caminhada de vida em que as situações ficam complicadas, as situações ficam difíceis. A gente tem uma vida bastante complexa, são muitas responsabilidades, são muitas cobranças, principalmente na sociedade que nós vivemos. É uma sociedade competitiva em que cada um precisa buscar o seu lugar, estudando, trabalhando, crescendo profissionalmente. Quando você tem a sua casa, ou se você vive com os seus pais, você sabe que é preciso manter essa casa, a dinâmica de um lar, e isso demanda dinheiro, demanda finanças, e para ganhar dinheiro atualmente não é algo fácil, é preciso trabalhar muito, são muitas exigências, é desgastante, as pressões são grandes, as cobranças por resultado são enormes, porque as empresas precisam produzir, dar lucro, e muitas vezes nós trabalhamos nessas empresas, ou a pessoa quer abrir o seu negócio, ter a sua empresa, é um mundo de exigências, responsabilidades, impostos, pagar funcionários, para você ter uma vida digna, um mínimo de conforto é preciso ter um mínimo de condições financeiras para o seu filho estudar numa boa escola, para que você tenha uma saúde adequada e acesso a bons médicos, impostos para pagar, contas de água, de luz, é uma infinidade de coisas, sem contar com as pressões normais da vida, porque nós temos família. E muitas vezes a família aqui, muitas vezes nem é só a família nuclear, um pai, a mãe, os filhos, mas muitas vezes são os pais dos pais, primos, tios, tias, pessoas que são próximas, que são parentes. Essas pessoas muitas vezes precisam de apoio e aí nós queremos também ajudá-los, apoiá-los. Às vezes estão com problemas sérios e as pessoas acabam, claro, envolvidas porque fazem parte da família. Então, é um mundo de situações. Sem contar quando se enfrenta enfermidades, doenças, o que é muito complexo, muito difícil, porque demanda também apoio à pessoa que está enferma, pagar contas de médico, de hospital ou de plano de saúde, e mesmo que a pessoa possa estar num hospital público, demanda energia, demanda estar com a pessoa, demanda outros tipos de gasto. Então, isso são só alguns aspectos da vida diária. E aí a gente vê como é difícil educar filhos num mundo complexo, num mundo em que tem tantas oportunidades para fazer todo tipo de coisa boa e ruim. Então é sempre uma preocupação de quem tem filhos e também educar uma criança
e um adolescente até a juventude, a vida adulta, é, tem bastante demanda, bastante responsabilidade. Então, dentro de toda essa caminhada, existem os momentos difíceis, existem os momentos de choro, existem os momentos de aflição. Nós, como pessoas, como seres humanos, temos enfrentado uma batalha muito grande porque o mundo vai mudando, o mundo está em transformação. Nós vivemos um mundo completamente diferente de 20 anos atrás, 15 anos atrás. Hoje o mundo é cada dia mais tecnológico, cada dia mais digital, com tantas coisas à nossa disposição. E aí a gente precisa se adaptar a esse mundo, principalmente quem está na faixa etária aí dos 40, 45, 50 anos ou mais. Quem está abaixo dessa idade já está mais adaptado porque já nasceu nesse mundo digital, nesse mundo de mais tecnologia, de internet, de todas as informações eh, à disposição. Simplesmente pegando um telefone, você consegue acessar o mundo inteiro. Então, são, é, são questões muito diferentes que vão transformando a nossa realidade. E essas demandas também muitas vezes nos trazem angústia, nos trazem aflição. Hoje, a ansiedade, a depressão é um mal que está aí pegando muita gente. O Brasil é um dos países, está entre os dois, três países mais ansiosos do mundo. Então, isso é um fator que nos leva muitas vezes à tristeza, à ansiedade, à solidão. As pessoas têm uma facilidade enorme de conhecer outras, com tantos aplicativos, a internet, as redes sociais, e ao mesmo tempo, parece que nunca se sentiu tanta solidão. As pessoas têm muita gente em volta e ao mesmo tempo estão solitárias e sozinhas. Então, esses fenômenos todos nos levam muitas vezes ao choro. E aí é que a gente precisa entender que na presença de Deus, na caminhada com Deus, Deus também traz um consolo. Ele traz essa situação de proteção, de cuidado. A nossa caminhada com Deus nos promove isso. A nossa intimidade com Deus, né, na nossa vida de meditação na palavra, de oração ou de comunhão com outras pessoas e tudo mais, ou até dentro do aspecto religioso, se você pratica alguma religião, você pode frequentar alguma instituição religiosa, ter um líder religioso, seja qual for a sua religião, e ali você tem um grupo, tem um apoio, tem pessoas que pensam da mesma maneira que você. E ali você também encontra consolo, muitas vezes. Então, o choro sempre fará parte da nossa vida, em algum momento ou outro, né? Eu já passei por diversas situações de tristeza, de ansiedade, de perdas, seja perdas de pessoas ou de situações, fracassos, de coisas que não aconteceram como eu imaginava. Então, isso muitas vezes traz a tristeza, traz aquela sensação de impotência. Mas na medida que você vai caminhando, que você vai buscando a presença de Deus, você começa a sentir que Deus começa a trabalhar essas questões todas, começa a renovar a nossa caminhada. Você vai se sentindo consolado, apoiado. Deus pode usar situações novas, usar pessoas para ir nos levantando na medida em que a tristeza está nos abatendo em algum momento. Claro, a tristeza não é contínua e para sempre. Ela tem o seu período. Por quê? Porque a vida nos traz essas situações e esses embates. Isso faz parte. Agora, é muito bom quando a gente tem a graça de Deus, a caminhada com Deus, a presença de Deus, porque
virá de qualquer maneira o consolo. E também nós temos um aspecto que Deus nos mostra que, na medida que você também crê, independente desta vida ser uma vida de batalhas, de lutas, de imperfeições, quando nós estivermos na presença de Deus eternamente, nós seremos consolados de toda a tristeza, de toda a angústia que possa haver. Por quê? Porque Deus nos fala que o reino dele é um reino de paz, justiça e alegria. E isso será constante. Por quê? Porque nós vamos estar na presença do próprio Deus eternamente. Claro, isso é uma questão de fé, de você crer naquilo que Deus promete na sua palavra. Então, essa reflexão que eu queria deixar com você no dia de hoje, nesse nosso oitavo vídeo. Pode vir o choro? Sim, pode vir. Em alguns momentos da vida, provavelmente ele virá. Mas quando você caminha com Deus, o consolo também vai vir. E ele nos consola na tristeza para que a gente seja fortalecido para seguir em frente. Tá bom? Então, um abraço, nos vemos no próximo vídeo e tudo de bom para você. Até a próxima.